Olá, estamos de volta com a nossa reflexão bíblica semanal deste programa da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, a igreja que está sempre convidando você para, especialmente o culto de domingo às 7 da noite, venha cultuar conosco. Convidamos você também a nos acompanhar nas redes sociais. Se você procurar Segunda Igreja Batista ou Segunda Igreja Batista em Petrópolis, ou mesmo SIB Petrópolis, SIB é S-I-B, de Segunda Igreja Batista, ou se você procurar pelo meu nome no YouTube, juracibahia.sib, você pode então achar vários vídeos, cultos, e você pode interagir conosco, pode mandar também pedidos de oração ou comentários através do WhatsApp, que está sempre sendo projetado aqui no programa, na parte de baixo da tela, 98857-7770. Então, esteja interagindo conosco. Essa semana eu tenho pensado bastante sobre o papel encorajador da Bíblia na nossa vida. É simplesmente impressionante como que a Bíblia tem este viés de nos encher de coragem, de entusiasmo. Alguém já disse que a frase que Jesus mais gostava de usar era "não temas" ou "não tenha medo". A Bíblia é cheia de palavras de encorajamento. Alguns gostam de ter em casa uma caixinha de promessas. A caixinha de promessa não é outra coisa senão uma coletânea de textos bíblicos que exploram este viés de encorajamento, de consolo, de conforto. Eu meditei bastante esta semana e tem até um vídeo no YouTube, se você procurar pelo nome juracibahia.sib, você vai encontrar encorajamento para obedecer. Eu meditei sobre aquela frase de Êxodo 3:12, diz assim: "Assegurou-lhe Deus, eu serei contigo". Então meditei sobre esta frase porque ela fez bem a mim e imagino que faça bem a todos que pararem um pouco para pensar. Porque Deus assegurou, porque Deus fez questão de garantir que Ele estaria com Moisés quando Moisés estava obedecendo a uma ordem dele de ir ao Egito e libertar o povo do Egito, trazendo o povo para a terra prometida. Era uma missão que Moisés estava recebendo. E isto se aplica a todos nós. Quando nós recebemos o que nós entendemos ser uma missão dada por Deus, seja criar um filho, seja ajudar uma pessoa que precisa, seja levar uma palavra de conforto a alguém, visitar uma pessoa no hospital, enfim, tudo que nós entendemos ser uma missão dada por Deus, recebemos para o cumprimento dessa missão uma dose especial de encorajamento. É claro que Deus nos conforta e nos encoraja em todas as situações nobres da vida, mas quando nós estamos no caminho da obediência, esse encorajamento se potencializa, ou seja, há uma porção dobrada de encorajamento quando nós estamos obedecendo ao que entendemos ser a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero meditar, compartilhar com você um outro versículo que não é outra coisa senão mais uma palavra de encorajamento. Podemos ver em Jeremias 31:16, diz assim: "Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor". Tudo bem, isso aqui é um contexto específico, mas você pode aproveitar estas
palavras de Deus de encorajamento para a sua própria vida, para o seu próprio dia especificamente. Deus está interessado em que nós dependamos dele. Por isso Ele está sempre nos trazendo palavras que nos estimulam a fé. Quando Ele disse para orarmos todos os dias, Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão nosso de cada dia. O que Ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós devemos depender dEle diariamente. Então Ele quer nos dar sustento diário. Ele quer nos dar aquilo que nós necessitamos para este dia. Ora, Ele poderia nos dar aquilo que nós necessitamos para a vida inteira, e então nos dar um grande armazém com tudo que nós necessitaríamos durante toda a caminhada. Ele não faz isso, Ele nos alimenta diariamente porque Ele quer que nós aprendamos a orar e a buscar o seu sustento todos os dias. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. No versículo 14 de Jeremias 31, nós lemos o versículo 16, agora o 14 diz assim: o meu povo se fartará com minha bondade, diz o Senhor. Qual é a questão entre os que creem e os que não creem? Qual é a diferença básica? Os que são chamados de crentes são aqueles que aprenderam e praticam uma dependência diária do Senhor. A pessoa que a Bíblia diz está num caminho da rebeldia, num caminho da desobediência, ela é aquela pessoa que está lutando pela sua independência de Deus. A gente tem aqui um conceito que é bastante debatido nas sociedades. Você vai encontrar uma sociedade em que a dependência é algo negativo. Você vai encontrar outra sociedade em que a dependência é algo positivo. Talvez os orientais explorem mais a dependência, os ocidentais talvez explorem mais a independência. Então, os pais estão sempre ensinando os filhos a logo saírem de casa e viverem por conta própria. Pois bem, esse não é o nosso ponto aqui, discutir sociologia, mas quando nos referimos a Deus, isso é muito explícito. Deus nos ensina a dependermos dEle, e isso é positivo. Não é bom a buscar autonomia. Conheci um senhor que dizia assim: não vou incomodar o Criador com coisas pequenas. Isso é muito estranho ao ensino bíblico. O ensino bíblico nos mostra que nós devemos e nos estimula a buscar a Deus e a depender de Deus nas pequenas coisas. Quando Deus diz: eles viverão da minha bondade, eles se fartarão da minha bondade, Deus tem prazer em nos sustentar, em nos atender. Por isso que Ele nos estimula a buscarmos a sua presença todos os dias. Agora à tarde, quando eu estava entre uma tarefa e a outra, na minha listinha de coisas a fazer do dia, estava uma tarde muito chuvosa aqui em Petrópolis, pelo menos no meu bairro, e eu olhava pela janela, aquele frio, aquela chuvinha doída caindo, e então eu fiz uma oração assim muito rápida: Senhor, e agora? O que é prioridade para mim na minha lista de coisas a fazer? Você pode dizer: mas isso é muito pequeno, você vai ficar conversando com Deus entre uma tarefa e a outra? Mas é exatamente isso que Deus quer. Ele quer nos estimular a uma espécie de comunhão continuada, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é orar a Deus, e a última coisa que a gente faz no dia, antes de ir dormir, é orar a Deus, e Ele quer que a gente ore o dia todo, ou estejamos em espírito de oração. Diz o texto: da minha bondade eles se fartarão. Você tem desfrutado este privilégio de sentir que Deus sustenta você? Um hábito muito lindo que os crentes praticam é de orar agradecendo antes de cada refeição.
Isso é muito simbólico e muito significativo, porque a gente reconhece que aquele prato de comida foi Deus que nos deu, aquele dia a mais que recebemos foi Deus que nos deu. Então, a gente aprende a ser agradecido, e esse ser agradecido é um reconhecimento da presença e da bondade de Deus na nossa vida. Enquanto que o descrente, ele não só deixa de praticar essa gratidão, essa dependência, mas ele tem a tendência de caminhar cada dia mais para um afastamento, a ponto de ele viver como se Deus não existisse. Veja os canais de televisão, veja um programa, um repórter. O repórter narra as coisas como se Deus não existisse. Você vê um filme, uma revista, tudo é como se Deus fosse cortado da vida, isolado da vida. Então, é a vida chamada vida secular, em que tira Deus. A gente retira Deus da escola, retira Deus do trabalho, retira Deus da educação dos filhos, e vamos retirando Deus de todos os aspectos da nossa vida. E então passamos a viver uma vida muito secular. E aí essa vida secular, ela é muito seca. E a gente vai ficando sem esse óleo, sem essa lubrificação. E a nossa alma seca, porque a nossa alma depende de Deus, depende dessa presença dEle, dessa graça dEle. A graça de Deus é a graxa na alma para a coisa fluir. Não é nada inteligente tentar viver uma vida autônoma de Deus. Você pode ser autônomo, talvez, do governo, você não quer depender do governo, autônomo do trabalho, você não quer depender do emprego, você quer estar livre, mas não é uma coisa boa tentar viver autônomo de Deus. Isso nos leva ao que a Bíblia chama de uma verdadeira loucura, e não é nada inteligente. Então, o texto que destaquei diz: o meu povo se fartará da minha bondade. A gente reconhece que tudo o que temos é graça de Deus, é presente de Deus. Isso é chamado de uma vida devocional. Então a oração tem outro sentido, a leitura da Bíblia tem outro sentido, os hinos que cantamos têm outro sentido, tudo passa a ter mais significado, mais cor, mais beleza espiritual, porque eu experimento a presença de Deus na minha vida. Voltando ao texto de Êxodo, assegurou Deus: eu estarei contigo. Que possamos perceber essa presença, desfrutar essa presença e viver de acordo com ela, sendo influenciado por ela. Que a presença de Deus esteja na sua vida e seja por você percebida. Até a próxima semana. Como Cristo vem a outros
sei